Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos lá para mais uma semaninha de aulas. Não vamos desanimar, continuem firmes aí em casa, né? Obedecendo a mamãe, o papai, fazer as atividades, tá bom? Beijão no coração e vamos lá para mais uma semana, certo? Então, crianças, na nossa aulinha dessa semana de português, nós vamos fazer no livro do Ler e Escrever, certo? Lá, nós vamos ver sobre letrinhas, né? Palavrinhas que começam com letrinhas diferentes que têm sons parecidos, assim como nós já fizemos com F, com V, né? Semana passada vocês também fizeram uma atividade com as letras que tinham no textinho, né, da cigarra e as formigas. E dessa semana, nós vamos conhecer mais algumas letrinhas que têm sons um pouco parecidos e que confundem na hora de escrever, certo? Aí vocês vão ter uma tabelinha com palavrinhas com P e B que vocês vão ter que preencher. Como que vocês vão fazer? Escreva com o seu colega, aí no caso você não vai ter o coleguinha para escrever com você, pode ser a mamãe, o papai, a vovó, o irmão mais velho, né? Que você tem aí em casa. E vocês vão escrever 4 brinquedos que comecem com a letra P e 4 que comecem com a letra B. Então, pensa aí, brinquedos que comecem com essas letras. Observem que são sons bem parecidos, né? O P e o B, né? Ó, P do P e B do B. Então, preste bem atenção na hora de escrever, tá? E depois que fizerem isso, aí vocês vão lá no caderninho de português e vão recortar e colar no caderno 2 figuras que comecem com a letra P e 2 que começam com a letra B. Certo? Então, vai procurar aí em livros antigos, revistas, o que vocês tiverem em casa. Figuras que comecem com essas letras. E vai colar no caderninho lá de português. Certo? Depois, no próprio livro do Ler e Escrever, vocês vão ter outra atividade, que é escrevendo corretamente palavras com C e QU. Certo? Aí, tem várias palavras embaralhadas aí nessa figura azul que está no livro, né? Tem um monte de palavras escritas. O que vocês vão fazer? Vai separar as palavras abaixo no quadro. Tem um quadro aí com palavras com C e palavras com QU. Olhem as palavras que estão todas embaralhadas aí, né? E coloquem elas no lugar correto. Ah, você encontrou, olha essa palavra grandona que está aí no meio, que é a palavra conta. Então, eu vou escrevê-la aonde começa com a letra... Que letra que ela começa? Letra C. Então, eu vou escrever no quadro onde tem a letra C. Depois, você vai ver outra palavrinha aí. Achou uma palavrinha que está aí embaixo, ó. Quilo. O quilo, eu vou escrever na letra C ou na letra Q? Só olhar a inicial da palavrinha lá. Como que ela se inicia? Então, você vai tentar, vai encontrar qual começa com qual, depois tentar fazer a leitura, para você diferenciar que o Q com U, a gente vai precisar de vogais juntos para formar esse som. Q com U não dá nenhum som. Você vai precisar da vogal. Q-U-A, que nós vamos formar o quá. O quá. Q-U-A. O Q e o U vai precisar da vogal E para poder fazer o som Q, né? O Q é o Q, U e a vogal E. Para formar o QI, igual do quilo que está aí, QI, eu vou precisar do Q, do U e da vogal I. E assim nós vamos fazendo. Você vai encontrar aí o quá, que e o que, né? E tem também o quo, que é o mais difícil da gente encontrar, mas tem o quo,
né? Então, é o Q, U e o O. Então, o Q e o U sozinhos, eles não vão formar fonema, nenhum som. A gente vai precisar das vogais, tá? Então, identifique aí nesse embaralhado aí de letras e coloque cada uma no seu lugar. Depois disso, no caderno de português, vocês vão escrever e desenhar uma figura com cada letra. Vai desenhar uma figura que começa com a letra C e outra que começa com QU, que pode ser QUA, QUE, QUI, né? QUO. E aí você vai pegar, escrever o nome e fazer o desenho. Tudo bem? Então, é atividade na página 211 e mais um caderninho de português. Certo? Combinado? Preste bem atenção na hora de escrever. Tente fazer a leitura depois das palavrinhas que você escreveu, tá bom? Beijão no coração, tá? Vamos lá? Agora, na matéria de matemática, que é no livrinho do EMAI, nós vamos fazer uma atividade de uma situação, um problema também aí, que era na página 62. Então, vocês vão, né, com a ajuda de um adulto aí, para quem ainda não consegue fazer a leitura sozinho, então, vocês vão ler os probleminhas e tentar resolver, certo? O primeiro probleminha diz que o João, ele ganhou um aquário de presente. Vocês estão vendo o aquário aí do João? Tem vários peixinhos aí dentro. Então, no aquário havia 26 peixes azuis e 12 amarelos. Qual o total de peixes no aquário? Lembra, quando a gente fala em total, a gente está querendo dizer o quê? O que a gente vai ter que fazer para descobrir o total? O que seria o total? Então, se eu sei quanto tem de azul e quanto tem de amarelo, então o que eu vou fazer para descobrir o total? Pensa aí e coloque a resposta, tá? E desses 26 peixes azuis, 11 eram bem pequenos e os outros maiores. Quantos peixes azuis dos maiores o João ganhou? Aí vai ter que pensar bastante. Você sabe que ele tinha 26 peixes azuis. Você sabe disso? Pensa aí. Ele tinha 26 peixes azuis. Isso você sabe. Agora, 11 eram bem pequenininhos. Então, quantos que eram os grandes, né? Os maiores? Se 11 eram pequenos, quanto que falta? 11, falta quanto para chegar até os 26? Né? Faça aí, pense direitinho. Você já tem 11 pequenos. Para você chegar no 26, quanto que vai faltar? Pensa e coloca a resposta aí para ti, tá bom? Só fazer com calma que dá certo. Aí, na outra página, 63, vocês vão ver aí os números, né? Que eles são contados. Estão sendo contados de 100 em 100. Porque eu já sei que vocês estão craques de contar de 2 em 2, 5 em 5, 10 em 10, né? Aí, nós temos os números que são contados de 100 em 100 e que a gente precisa deles para escrever todos os outros números. Então, vocês vão colocar para mim até que número que você já sabe contar. Você conhece os números escritos a seguir? Leia cada um deles. Então, na letra A, você vai colocar até qual número que você conhece. Até qual número que você sabe contar. E depois você vai me dizer se você conhece esses números que estão aí, que são contados de 100 em 100, até chegar no 1000. Olha lá. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, vai de 100 em 100. Aí, vocês vão falar para mim até qual você conhece, tá? E na letra D, qual é o maior número escrito nas cartelas abaixo? Circule
Isso também vocês já sabem fazer. Olhando esses números que estão aí. Qual é o maior, né? Qual que você acha que é o maior número que tem aí? E depois você vai me dizer se esse número ele é maior ou menor que 200. Eu tenho o número 200. Esse que você circulou aí em cima, ele é maior ou menor que 200? Certinho? Então, vamos para a próxima atividade. E nessa próxima atividade, que é na página 65, vocês estão vendo aí uma tabela com os animais? Quem gosta de animais aí? Olha só, o Matheus e o seu primo, Júlio César, eles vão ao Parque Zoológico de São Paulo com o seu avô. Alguém já foi no zoológico aí? Quem que já foi ao zoológico? Né? Agora ele tá fechado, né? Por causa da pandemia e tá complicado. Mas, então, o Matheus e o seu primo, eles foram lá para o zoológico. E no dia anterior, eles estavam interessados em saber quais bichos que eles poderiam ver, né? E fizeram umas plaquinhas para colocar, assim, para saber qual bicho será que eles iriam encontrar. E o vô fez, né? Levantaria uma plaquinha lá, porque ele já tinha ido ao zoológico outras vezes, e aí ele já sabia mais ou menos qual a possibilidade de quais bichos eles iriam ver lá no zoológico. E aí, tem lá aí embaixo da página, ó, olha aí, tem o número 1, 2, 3 e 4. Cada número como se fosse uma plaquinha. Aí o número 1 é a plaquinha que está dizendo que é muito provável que encontremos. Na número 2 é pouco provável que encontremos. E a número 3 é certeza que vamos encontrar. E a número 4 é certeza que não vamos encontrar. Agora, olhando aí os animais que estão na tabela, qual é o primeiro animal que está lá? O elefante. O elefante é um animal que é muito provável que eles vão encontrar lá no zoológico? Se for, você vai ter que marcar o número da plaquinha que está escrito isso. Ah, não é, é certeza que eles não vão encontrar. Então, qual é a plaquinha que está dizendo isso? Você vai pôr o número ali. Depois, qual é o próximo animal que está embaixo do elefante? Arara. Então, arara. Será que é muito provável que eles vão encontrar no zoológico? Ou é certeza que eles vão encontrar? Ou é certeza que não vão encontrar? Então, ó, pensa bem nas palavrinhas. É muito provável e é certeza são diferentes. Certeza é aquilo que realmente vai acontecer. Agora, é muito provável, é uma coisa que talvez possa acontecer. Então, pensa na diferença das palavrinhas. Quando eu digo certeza, estou afirmando que sim e aquilo. Quando eu falo que é provável, é uma coisa que pode acontecer, mas existe chance de não acontecer. Então, pensa qual é a melhor palavrinha que se encaixa em cada animal. O dinossauro é uma coisa assim, é um animal que eles vão encontrar lá no zoológico de São Paulo. Não é o dinossauro de verdade? Será que é uma coisa que é certeza que eles vão encontrar? Pensa, ou é certeza que não vão encontrar? Na sua lógica aí, o que será? Então, no próximo é uma baleia. Você vai seguir o mesmo raciocínio? Olhando as plaquinhas, qual é a que melhor se identifica ali? E depois o macaco. E depois a tartaruga marinha. Então, na sua opinião e de acordo, né, com quem estiver te ajudando, que sabe quais animais que a gente pode encontrar no zoológico, vocês vão colocar o número correspondente à plaquinha, tá bom?
É só pensar, analisar bem, preste atenção na palavrinha, né? Que é diferente e pouco provável também, né? Com provável. Provável é uma coisa que pode acontecer. E pouco provável é uma coisa que, vai ser difícil, mas acho que não. Entendeu? Eu acho que não. Então, pensa nessas palavrinhas, em qual momento você vai usá-las, tá? Então, é isso. Joinha para vocês. Essa é a aulinha de matemática da semana. Chique. Beijão no coração para vocês e vai um joinha aí, tá? Vamos para a próxima matéria. Olá! Na atividade de história, nós vamos fazer uma atividade divertida. Quem gostou aí? Atividade divertida. Então, olha só. Nós já vimos que as diferenças de uma paisagem, ela muda conforme o tempo. Muito bem. Conforme o tempo, a paisagem, ela vai mudando, né? Nós também, né? A natureza, uma paisagem, as construções. Então, nós vamos, para finalizar, fazer essa atividade divertida que mostra isso, como a paisagem muda com o passar do tempo, certo? Vocês vão até a página 133 e 135, lá atrás do livro. Vai lá atrás do livro e vai procurar essas duas páginas, 133 e 135. Vocês vão tirar essa página do livro, pode tirá-las. Vocês vão tirar e recortar as pecinhas que estão lá. Nós vamos precisar para fazer aí nessa página que a tia está mostrando para vocês. Então, vai recortar, recorta a primeira da página 133 e monta aí, né, nessa página que a tia está mostrando. Depois, você vai recortar da página 135 e montar aí a paisagem. Vocês vão observar uma paisagem, né, a mesma paisagem que modificou com o tempo. Aí nós temos o mercado e a igreja de São Francisco de Assis, no município de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, em 1880. Então, há muito tempo atrás. E aí, vocês vão ver no outro lado aí do livro, na outra página, a mesma, né? É a igreja de São Francisco de Assis, no município de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, em 2015. Então, ó, quanto tempo se passou, nós vamos ver como que essa paisagem se modificou, tá bom? Então, a outra página até tá em preto e branco, né? Que antigamente as coisas eram tudo em preto e branco. Perguntem para a mamãe, para o papai, para a vovó. As televisões, elas não eram coloridas com essas coisas, esses enfeites todos que vocês assistem. Era tudo em preto e branco. Fotos. Então, agora, nessa página que vocês vão fazer de 2015, ela já está colorida. Vocês vão perceber essa diferença também, que antigamente as coisas não tinham colorido, né? Na hora de filmar, na hora de tirar foto. Então, mudou-se muito conforme o tempo, né? Hoje em dia, para tirar foto é tão simples. Pega o celular e tira foto. Antigamente, perguntem para a mamãe como que tirava foto. Né? Tinha que ter a máquina, tinha que levar para revelar um filme, aí demorava um tempão e vinha o filme, e aí às vezes queimavam as fotos, era difícil. Então, vocês agora, né, tem tantas coisas que são fáceis, tá tudo muito fácil e elas vão mudando com o tempo, né? E a tecnologia, o tempo, né? Vai tudo mudando e as paisagens vão se modificando também. Então, faça essa atividade, caprichem, pega lá a tesoura, a colinha, recortem e montem aí que vocês vão observar as diferenças dessa mesma paisagem em tempos diferentes, tá bom? Aí a tia colocou, ó, um relógio voando aí, né? Como o tempo passa tão rápido. Tá bom? E que passe rápido esse tempo também e que a gente volte logo, né? Para nossa escola. Beijão, boa atividade para vocês. Olá!
na aulinha de geografia, nós vamos ver um pouquinho sobre o trabalho, né? Que muitas pessoas trabalham em vários lugares diferentes, de várias coisas diferentes, certo? Aí, tem um textinho para vocês lerem em casa com o papai, a mamãe, ajudar vocês a lerem, a conversarem sobre o assunto, e a tia vai explicar um pouquinho aqui para vocês. Então, vocês vão observar que tudo que chega até a gente, antes de chegar, elas passaram por tantas coisas, algumas pessoas tiveram que trabalhar, né? Tiveram que produzir para que chegasse até a gente as nossas roupas, os nossos alimentos. Como que chega na casa da gente, né? Você vai lá no supermercado, mas antes de chegar no supermercado para você comprar, vamos supor que a mamãe e o papai vai lá comprar arroz, feijão, o óleo, né? Macarrão. Aí, tia, as coisas vêm do supermercado. Sim, mas antes de chegar no supermercado, ela passou por tantos lugares, por tantas pessoas. Tá vendo aí nessa foto, na primeira página, que tem as pessoas que trabalham com agricultura, que trabalham na plantação? Alguém precisou plantar, colher, né, cuidar desse alimento para que ele chegasse até o supermercado. Então, a gente às vezes não pode esquecer também dessas pessoas que são os produtores, né, são os profissionais que trabalham no cultivo, nas plantações. Eles são a base, né, o principal, que sem eles também a comida não vai chegar até a nossa casa, certo? Então, é todo um processo, várias pessoas, até a gente ter a nossa comidinha na nossa mesa. Então, vocês já viram alguns profissionais, televisão, jornal, até mesmo em livros, que trabalham com plantação? Aí, ó, nessas duas figuras que tem na primeira página, vocês já viram pessoas que trabalham no campo? Que plantam, que colhem, que cuidam para que tudo chegue na nossa mesa? Então, é um trabalho muito digno e muito importante para a gente, né? Assim como aí ao lado, nós temos outras profissões. Vários profissionais que trabalham na cidade. Aí nós vimos os profissionais que trabalham no campo, que são os produtores, rurais, que trabalham no campo. E aí, na cidade, tem outras profissões que também são muito importantes, né? Cada uma tem o seu valor. Aí do lado, nós temos aí que a gente observa que tem supermercados, tem lojas, tem fábricas, que também precisam de profissionais para trabalhar, para que tudo funcione bem. Então, aí nós temos costureiros, que hoje as costureiras estão sendo, né, muito requisitadas, muito importantes na confecção de máscaras, as costureiras que produzem as nossas roupas, certo? E aí também tem um balconista que atende os clientes no supermercado, né? Ela tá vendendo ovo pro casal que tá lá comprando. Então, essas pessoas, sem elas também as coisas não funcionam, né? Precisa das pessoas atendendo, fornecendo os alimentos para as pessoas que estão indo lá comprar. Aí também tem um motorista de ônibus. Olha lá, como que a gente ia, né, fazer o transporte? A gente ia pegar e ia para outro lugar se não tivesse o motorista do ônibus, o cobrador do ônibus. Então, todos esses profissionais são tão importantes. E aí também do lado nós temos os bombeiros, né? Bombeiro tem sua importância, né, nas queimadas para ajudar a apagar todo esse fogo, né, incêndios. Então, cada profissão é muito importante. Todo mundo fazendo a sua parte para as coisas funcionarem bem. Então, existem muitos profissionais que trabalham tanto no campo como na cidade, né, na zona rural ou na zona urbana. E todos são importantes, certo? Cada um com a sua importância. E aí na casa de vocês, quais pessoas trabalham? Quais as profissões que existem aí, né? A minha profissão, por exemplo, qual é a minha profissão? Professora, né? Então, aí na casa de vocês, quais são as profissões que nós temos, né?
Desde a manicure, a dona de casa, né? A doméstica. Tem mães que trabalham fora, que fazem outros tipos de trabalho. Quais são as profissões que existem aí? O papai, da mamãe, da vovó, que um dia também já trabalhou, né? Você, qual a profissão que você gostaria de ter? Como que você gostaria de contribuir para a sociedade? Né? Então, cada emprego, cada profissão tem a sua importância. E no lugar onde você mora, há indústrias e lojas? Aqui em Guaratinguetá, vamos falar em Guaratinguetá. Tem indústrias, tem lojas? Sim ou não? Tem? Não tem? Pensa. Então, quais prestadores de serviço você já viu no lugar onde você mora? Quais profissões você já viu? Que você, nossa, esse moço, ele é isso. Nossa, aquela moça, ela é isso. Que você já identificou qual a profissão dela. Quais serviços você já viu? Né? Ah, já vi bombeiro, policial, professora. Já vi o moço que trabalha na padaria, o motorista do ônibus, a costureira, dentista. Então, quais profissões você já viu? Ah, já vi o moço que planta também, que planta lá alface, cenoura, tomate, que vende fruta. Você conhece? Né? Então, você vai fazer para mim, no caderno, essas perguntinhas, no caderno de geografia. Você vai copiar lá no caderninho de geografia e responder, certo? E aí, tem a última questão, que é qual é a importância do trabalho desses profissionais? Qual é a importância para você? O que você acha? Qual é a maior importância de todos esses profissionais, tanto os que trabalham no campo como que trabalham na cidade? Pensa e responde para mim com muito carinho, tá bom? Saiba que eles são muito importantes, cada um com sua importância, certo? Para que tudo funcione bem, para que tudo fique bem e principalmente nesse momento que a gente está passando, né? Existem muitas pessoas, muitas profissões que estão à frente, tomando conta, né, de toda essa situação que está acontecendo, estão lá trabalhando firmes e fortes, né? Seja o atendente do supermercado, seja as pessoas que trabalham nas farmácias, as pessoas que trabalham nos hospitais, né? Tudo isso. Então, qual é a importância do trabalho desses profissionais? De todos que você conhece, que você já viu, certo? Então, pensa com carinho e responde direitinho no caderno. Beijo! E na nossa aulinha de ciências, nós vamos ver mais um pouquinho sobre os seres vivos. Nós já vimos, né, que todos os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Já sabem disso? Já gravaram isso na cabecinha? Não pode esquecer, tá bom? Então, você tem que guardar isso para você saber que isso caracteriza, que isso é o que é um ser vivo. Então, nós vimos que as plantas, os animais, eles também são seres vivos. E eles passam por um processo da reprodução. Quando a tia fala de nasce, cresce, se reproduz e morre, o reproduz, que a gente fala, né, chamado de reprodução, ela faz parte, né, do ciclo da vida. Quando a gente olha aí o ciclo da vida do porco, tá vendo o desenho aí no livro? Então, o porquinho, ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve até ele ficar adulto, depois ele envelhece, ele morre. Ele pode viver por cerca de 12 anos. Ao longo da sua vida, o porco pode se reproduzir e nascem até 12 filhotes por gestação. Então, o porquinho ele se reproduz, gera outros filhotinhos, outros porquinhos, certo? Então, quando ele está na vida adulta, ele vai passar para a reprodução. Ele pode ter até 12 filhotinhos numa mesma gestação. Então, isso faz ele ser um ser vivo, uma reprodução. Um dia ele nasceu, cresceu, virou adulto, se reproduziu, depois chegou até o fim, né, da vida, que acaba morrendo. Assim como a plantinha. Tá vendo a plantinha aí, a árvore? Que foi uma semente um dia.
certo? Depois ela virou uma árvore adulta, com flores, depois com frutos, e um dia ela acabou morrendo, quando ela seca, né? Quando a árvore seca, ela acaba morrendo. Então, esse é o ciclo da vida que passam os seres vivos, certo? Não podem esquecer dessas palavrinhas, tá? Na outra página, vocês vão ter aí 4 quadros com o desenho do pintinho, depois da galinha, né? Esse é o ciclo da vida da galinha. Vocês viram o ciclo da vida do porquinho, da árvore, certo? Agora, ali da galinha, vocês vão numerar de acordo com o que acontece durante esse ciclo da vida da galinha. O que acontece primeiro? Aí vocês vão pôr o número 1. E depois por segundo, terceiro, quarto. Então, vocês vão colocar o número referente ao que acontece na vida da galinha, tá bom? Olha as fases da vida dela e vai colocando o número de acordo. Difícil? Não, né? Só pensa aí ao longo do tempo, né? O que acontece na vida da galinha. Depois vocês vão ter um textinho, necessidades dos seres vivos, falando um pouquinho, né, dos animais e as plantas, do que elas precisam para sobreviver. Então, leiam, peça para alguém ler com você, para você guardar todas essas informações direitinho. E embaixo, vocês vão marcar X, né? Vai marcar aí um pauzinho nas características que identificam a arara ganindé como um ser vivo. Então, a arara ganindé, ela é um ser vivo. Mas para ela ser um ser vivo, ela precisa ter algumas características. Quais características que definem ela como um ser vivo? Ela pesa 1 quilograma aproximadamente. O peso define se é ser vivo ou não? Pensa. Ela precisa beber água. Isso define se é um ser vivo ou não? Ela se alimenta de frutas, sementes, insetos. Ela tem de 2 a 3 filhotes por vez, que nascem de ovos. Olha a reprodução. Ela reproduz. Ela tem cores fortes. Então, o que caracteriza ela ser um ser vivo? Ela é um ser vivo, a gente sabe. Isso você já sabe. Mas das informações que tem aí, qual que é mais importante pra gente, né? Quais são as mais importantes pra gente saber que ela realmente é um ser vivo? Então, leia o textinho para vocês terem mais informações. E aí, na número 2, leia cada alternativa e pense, isso aqui é importante para dizer que é um ser vivo, tá? Por exemplo, tem cores fortes. Isso é importante para dizer que é um ser vivo? Tem coisas que têm cores fortes e não são seres vivos, né? Então, pense aí com carinho, com cuidado e façam, né, as atividades da semana com muito capricho e dedicação, certo? E lembrando sempre que você é demais. Vocês são muito importantes, tá bom? Vocês todos, vocês, crianças, família, principalmente, né, a família nesse momento. Tem muitos aí que estão participando com esforço, dedicação, estão gostando de ver. É isso que faz toda a diferença, tá bom? Na vida das crianças, né? É por elas e para elas que a gente faz tudo isso, para que elas não fiquem paradas, né? Que fiquem em casa ocupando a cabecinha com os estudos, tendo ainda esse contato com a escola. Então, vocês todos são demais, tá bom? E um até logo para vocês. Até a próxima semana com novas atividades, tá bom? Fiquem firmes aí, criem uma rotina para fazer as atividades, não percam essa rotina, estejam ali fazendo, porque senão a gente desanima, tá bom? Beijão no coração de cada um de vocês. Estou aí no grupo para o que vocês precisarem, qualquer dúvida, tá? Boa semana para nós. Fiquem bem, tá?